Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma do Jogo Aberto debatendo sobre a derrota do Brasil para o Japão. O Brasil perde de virada para o Japão em dia de testes para Ancelotti. Vamos ver aí o que os comentaristas acharam deste jogo. Falta de ninguém, de nada. Não, tá perfeito. Não. Essa campainha do Jogo Aberto, quando ela aparece, ela traz problemas, geralmente. Olha quem chegou aqui! Importamos do Japão, veio rapidinho. Você parece um amigo meu, Caramelo. Tudo bem? Sumimasen! Konnichiwa! É lá, ó, konnichiwa. Eu trouxe uma comida oriental, né? Uma comida oriental, pastel. Aqui tem comida japonesa, mas aqui não tem frango. Aqui não tem frango, né? Não tem frango. Não. Porque o goleiro de Corinthians já comeu frango, né? Tem frango pra você. Aqui o franguinho. Aqui, ó. O franguinho pra você. Eu queria saber seu nome. Seu nome é Caramelo, né? Eu chamo o Japão. Não. Japão. Aqui, comida. Como é que você gosta? Gostei disso. Como é que é? Rapão. Aqui tem comida japonesa, se quiser, mas não é pra comer a caixa. Não come a caixa, tá? Nippon, sayonara. Nihon. Don arigatou gozaimasu. Brasil, freguês de Japão, né? Não era, virou. Bom, por favor, fique à vontade. Você luta sumô? Tem um amigo que também luta sumô aqui. Luta sumô, Aqui, sumô. Aqui, é. Enquanto isso, seja muito bem-vindo por aqui. Calamelo, né? Então, e agora, Fabrício Bruno e Carlo Ancelotti falam no Jogo Aberto. Os errores individuais não afetam a presença dos jogadores no equipo. Creo que a avaliação que temos que fazer é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não ha sido boa, porque hemos perdido um pouco de equilíbrio no campo, hemos perdido um pouco de boa atitude, de pensamento positivo. Então, aí creio que, como disse, é a boa aula para o futuro. Eu acho que o jogo de hoje, até o erro de Fabrício, o jogo estava bem controlado da equipe, e depois eu tenho muito claro o que passou, que a equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro, e creio que isso foi o erro mais grande da equipe, porque eu não acho que na segunda parte a atitude não era boa da equipe. Creio que, repito, afetou demais o erro. Creio que o Japão jogou muito bem a segunda parte, metendo mais pressão a nossa equipe na frente. Hemos tenido mais dificuldade na saída da bola e creio que aí o Japão aproveitou das oportunidades. E que tipo de instruções o senhor deu durante o intervalo no vestiário? De seguir, de controlar bem o jogo com a posse da bola, de evitar risco, de evitar perda da bola, controlar bem a transição, de seguir jogando como a primeira parte. O Brasil caiu de produção depois que sofreu o primeiro gol. E o senhor, aos 57 minutos, então fez 3 substituições. Talvez não tenha sido um timing errado, um momento errado de fazer esse teste, troca de 3 jogadores naquele momento? Acho que não. Não, acontece, erro é uma coisa inevitável e só vai acontecer com quem está lá dentro. Infelizmente hoje foi meu dia, mas também vale ressaltar que não é uma coisa que vai me define a minha carreira, me define eu como pessoa. Acho que até que para estar aqui eu trabalhei muito, todos os clubes que eu passei tem uma base muito importante nisso. O que eu faço no dia a dia no meu clube serve muito para eu estar aqui. E talvez eu acho que as pessoas não podem ser covardes de criticar por um lance onde foi total erro meu, uma infelicidade minha. Então acho que talvez a gente vive num mundo onde a sociedade critica muito, mas tem que ter sabedoria e saber filtrar para definir, que não seja um lance que define a carreira de um jogador, né? Talvez fiz tantas coisas boas que eu fui exaltado e talvez um erro faz parte do processo. Em anos de carreira, talvez foi um lance que gerou uma oportunidade clara de gol e aconteceu. Infelizmente foi aqui na seleção.
Então, acho que tô sofrendo, é doído, mas o que eu posso fazer agora é pegar o lance de aprendizado e seguir minha carreira adiante em busca de novas oportunidades de estar aqui na seleção. Então, aproveito para ressaltar a confiança de todo o grupo, que me abraçou e me deu uma palavra de conforto, ao mister que sempre confia no meu trabalho, então sou grato por tudo e seguir adiante, é o que me resta. Chico Garcia, para começo de conversa, o Ancelotti foi à coletiva e disse que o primeiro erro, o primeiro gol do Japão, mentalmente acabou desequilibrando a seleção brasileira e a partir daí, em 19 minutos, o Japão virou a partida. 2 fatos aí, realmente isso aconteceu, destruiu o Brasil. O outro fato é que isso não pode acontecer. Numa Copa do Mundo, você pode tomar um gol contra, você pode ter uma falha de um goleiro, um zagueiro, alguma coisa, você pode perder um pênalti. E aí, como é que vai ficar o elenco ali naquele momento? Você precisa reagir. Você precisa entender que, opa, aconteceu, e o Brasil estava vencendo ainda, por 2-0. Toma um gol numa falha bizonha do Fabrício Bruno, que eu acho também que, obviamente, vai sofrer muitas críticas, tá? O torcedor está no direito de fazer isso. Acho que complica porque, infelizmente, nós atrapalhamos o ciclo, atrapalhamos o CBF, né? A CBF atrapalhou muito o ciclo, o Ancelotti tem pouco tempo, então ele tem pouco tempo, inclusive, para testar. Então, quando a gente pensa assim, poxa, o time estava descaracterizado, ele não tem muito o que fazer. Ele tem pouquíssimo tempo para formatar um time. E tem algumas situações que ainda são incógnitas. E aí eu acho que começa a se desenhar quando vem a avaliação para o mal. Quando o cara não aproveita a chance, porque aí tem gente correndo por trás, tem gente mais consolidada. Se o cara chega no momento desse de teste, ele voa, ele se destaca, opa, ele vai ganhando pontos. Agora, se ele já não vai tão bem, você tem já uma estrutura. E a gente sabe que o Ancelotti está tentando formar um time. Mas realmente, houve uma falha bizarra do Fabrício Bruno a 6 minutos do segundo tempo e o Brasil desligou. A partir dali desligou. O Hugo mesmo sentiu. Ele não tem culpa nos 2 primeiros gols, no terceiro ele falha, depois ele bate roupa em outros, porque ele também acabou abalado pelo sistema. E o Brasil não conseguiu fazer mais nada no jogo. Então, tem a falha? Tem. Mas tem um Brasil entregue. E um Japão que jogou muito bem também, né? Um Japão que, no segundo tempo, organizado, foi pra cima e mereceu a vitória. Marco Aurélio Cunha, até o Ancelotti tenta colocar jogadores que atuaram contra a Coreia. A gente viu que ele trouxe de novo ali o Estevão, o Matheus Cunha, por exemplo, Richarlison, enfim. Mas aí o Brasil já não conseguiu reagir. Quando tomou o terceiro gol, se entregou e entregou o resultado também. E é uma pena, porque era um ciclo em que a gente falava que a defesa tomava pouquíssimos gols, tomou 3 contra o Japão. Nunca tinha perdido da seleção japonesa, que por mais que esteja em evolução, nunca na história foi superior ao Brasil em resultados. Renato, e aí no caso do Fabrício foi um gol e uma assistência, né? Um gol contra e uma assistência. Então, a gente sempre fala aqui, esses jogos é para o jogador aproveitar ao máximo a sua oportunidade. Ela é única. Você encontra a oportunidade, tem que desenvolver e mostrar que pode ir à Copa. De repente, também vale o inverso. Ele tem a oportunidade e mostra que não pode ir à Copa, porque são erros gritantes, falha técnica, que isso também tem o lado emocional, a pessoa tem que crescer num jogo difícil e, ao contrário, muitos desapareceram num jogo difícil, porque o Japão é uma ótima seleção. Aliás, foi a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo. Ótimo é forte. É uma ótima seleção, é uma ótima seleção. E por 2 vezes o Brasil quase enfrentou o Japão numa eliminatória. Então, eu acho que é bom porque vai eliminando os jogadores e vai acrescentando aqueles que têm realmente qualidade, casca, desenvolvimento técnico, personalidade para jogar na seleção brasileira numa Copa do Mundo. Ulisses, quem aproveitou essa data FIFA para encher os olhos do treinador Carlo Ancelotti? Estevão, sempre. Você tem a postura... Você acha que o PH que fez gol hoje, por exemplo, volta a ter mais chances? Porque o aspecto defensivo foi muito ruim no segundo tempo. Eu não acredito, Renato. Acha que não? Acho que não. O PH acho que não tem muita chance. Essa posição está aberta. Por isso que eu digo, mas hoje nós temos dúvidas. Mas hoje, por exemplo, é uma posição que é para mais defender em alguns momentos e o Brasil... A gente espera também que o Militão possa, de repente, ser aproveitado ali na direita. Vai ser. Para mim, o Militão é o lateral direito da Copa, do Ancelotti. É o que eu penso. E isso ele já deu demonstração quanto a isso, né? Ele está tentando, está testando e não está dando resultado, né? Os jogadores que se destacam sempre. O Estevão é um jogador fora do comum. É que aí o Estevão entrou... Lógico, o Japão fez 3-2, se fechou totalmente, acabou o jogo. Né? Ele poderia ter mudado, poderia ter desde o início escalado a mesma seleção que jogou contra a Coreia, poderia ter sido outro roteiro, mas não foi. Agora não dá para falar do que não aconteceu. E depois ir mudando. Mas assim, a opção dele está caracterizado, que ele foi teste mesmo. Tanto é que o Brasil fez 2-0 no primeiro tempo e sobrou. E depois da roda o Japão fez o Japão que quis no segundo tempo. Quando ele mexe, principalmente na estrutura de meio de campo, ele tira os jogadores principais, para mim, que são titulares dele, né? O Brasil fica muito frágil, o Japão domina aquele setor e vai para cima, né?
E assim, é assustador como a passividade da seleção brasileira e o desespero depois de um erro individual. Isso que mais me chamou a atenção. O Brasil sentiu demais esse erro individual. E o Japão cresceu diante da sua torcida e pela primeira vez na história vence o Brasil por 3-2. Mas eu tô assustado, sabia? O quê? O doutor falou, se o Japão é uma ótima seleção, estamos lascados. Não, mas se é ótima, doutor, se é ótima, estamos lascados. Aí a Alemanha, mas a França, eu não sei se ela é Portugal, ótima, Holanda... mas hoje contra o Brasil ela foi ótima. Vocês falaram que o Brasil se assustou quando tomou um gol. O Japão que tinha 2 na conta. Não, mas é melhor nem ir pra Copa, então. Se o Japão é uma ótima seleção, não vamos pra Copa. Mas o se assustou o Brasil. É o que eu defendo. Nem vai. Marrocos não foi uma ótima seleção. Na última Copa, não é uma ótima seleção. Ignorando, Senegal não foi uma ótima seleção. Mas ótima é muito forte. Ótima seleção. Assim, em jogo de Copa do Mundo não pode nem pensar em perder pro Japão. Mas a Alemanha perdeu pro Japão na última Copa. Da França que empatou com a Islândia ontem. Aí tudo bem? Não, Chico, eu tô falando que tá bom, mas que não são empatar é ótimas melhor que seleções. perder. A Coreia são ótimas, não. Só que nessas circunstâncias, o primeiro tempo da seleção, os 2 gols foram de ótimas jogadas da seleção. Ótimas. O primeiro gol é um golaço do PH, numa jogada ali trabalhada, tic-tac, ele faz o gol. Discordo do Ulisses, na minha opinião, hoje ele tem vaga assim na seleção, pelo que faz no Vasco, tá jogando muita bola, tá muito bem no Vasco. O segundo gol também, uma bela bola ali do Paquetá, tudo. Agora, no segundo tempo, o Fabrício Bruno, eu concordo que é muito difícil, assim, o ser humano é falha, vai errar, claro. Eu concordo que, matar o cara, entre aspas, né, na seleção, por conta de uma falha, tá totalmente errado. Só que o Fabrício Bruno, ele colhe frutos das críticas muito pelo que ele fala também. Porque se o cara tem um perfil, bate no peito, tem um perfil marrento, que chega em entrevista e fala, sou o atacante mais rápido, desafio qualquer um a me ganhar na corrida, sou zagueiro. Eu não senti altitude, todo mundo lá. Aí o cara fala, eu não senti altitude, o cara, quando falha, a crítica vai ser maior em cima dele. E ele sabe disso. Só que assim, me preocupa a seleção brasileira, claro que estava ali com um sistema defensivo totalmente diferente, que não vai ser o titular, talvez muitos diferente, mas talvez sejam muitos que nem seriam convocados, tá? O sistema defensivo. Do sistema defensivo, os 2 zagueiros, os 2 laterais, o goleiro, quem vai ser titular aí? Nenhum. Não, mais chance que pode ser convocado é o PH, o mais chance. Não, tô dizendo que vai ser titular, a tendência é que nenhum. Nenhum titular. Só que preocupa assim, é o que o Chico falou, a seleção toma um gol, tava bem em campo, toma um gol, parece que foi nossa, mas desligou de um jeito assim que não pode acontecer. Eu já meio que discordo aí, porque até esse lance aí, se o Japão faz aí, eu acredito que o Brasil não encontraria aqueles 2 gols. Porque o Japão, até os 15 minutos ali, tava um jogo bem, assim, parelho. E aí, nessa jogada aí, se faz, era 1-0 pro Japão, mudava também a situação. O que mais me assusta nessa questão do Ancelotti, né? Porque tem o Everton aí que vai comentar também, é a questão, o Brasil sentiu uma jogada contra o Japão num jogo amistoso. Então a Copa do Mundo você já se inicia com 3 fraldas. Mas dependendo do time. Mas se esse é um teste para definições para a Copa, muita gente não se credenciou. E infelizmente, são quantos jogos numa Copa do Mundo? 7 jogos para ganhar uma Copa do Mundo? Agora acho que aumentou um pouquinho, né? Mas enfim, você não tem muita chance. Talvez são 8 jogos, você tem a chance em um jogo você não prova. Ok, ninguém precisa ser execrado. Mas é que não tem muito tempo, tem mais jogos contra africanos, jogos contra europeus. O que foi? Eu tô assustado. O Monte Fuji tá no programa. O Monte Fuji! Monte Fuji! E aí, Everton, você que acompanha o Fabrício Bruno de perto aí no Cruzeiro hoje, ele foi aquele jogador que deixou a desejar. Não vou falar vilão, acho que é muito forte, mas a partida dele foi ruim, comprometeu a seleção brasileira. Buenas tardes! Tá errando, né? Buenas, muchacha. Buenas. Olha, o que não foi bueno foi, de fato, o jogo do Fabrício Bruno, né? Mas ele não perdeu sozinho, não ganharia sozinho. A grande questão é que quando os atletas jogam bem e ele vem numa sequência muito boa no Cruzeiro, na melhor temporada, talvez, da carreira dele, ele chega à seleção pelas atuações no Cruzeiro. E aí, quando ele carrega o rótulo de melhor zagueiro, por exemplo, do Campeonato Brasileiro até aqui, inegavelmente, ele tem feito uma temporada, assim, nota 9, um negócio impressionante. Chega para a seleção, vai para um desafio, a seleção... Eu acho curioso é que quando ganha da Coreia, a Coreia não vale nada, quando perde para o Japão, tá tudo errado, né? Ninguém presta, né? A verdade é essa. Mas aí, quando ele falha, Renata, se ele vai para o jogo, faz um jogo de excelência, resolve, defende bem, ataca, faz gol, aí vamos chegar aqui e vamos encher a bola dele e de qualquer outro que tenha se destacado. Quando ele comete uma falha, como a falha, essa inclusive que a gente está mostrando agora, e depois acontece o gol contra, com a bola batendo nele, entrando, e ele sentiu, ele sabe que o teste foi o resultado do teste dele, pode tirá-lo da Copa. Ele não está, para mim, entre os 5 para brigar por vagas na seleção, mas ele estava aqui na 6ª posição brigando por uma vaga. E outra coisa, a seleção não tem nenhum zagueiro tão rápido quanto a ele.
Só que ele falhou no momento que ele não poderia falhar. Mesmo que o Ancelotti vá para a coletiva e diga que não, falhas individuais não vão colocar ou tirar jogador da Copa, né? Eu não sei se efetivamente ele cumpre. Ele pode ter falado isso na coletiva, mas na prática talvez ele não cumpra. Eu torço para que isso não seja um motivo para tirá-lo da seleção. Mas que pode ser usado, eu acredito que sim. Porque no momento que você coloca para jogar, o jogador dá uma ramelada, é difícil ele se segurar, né? Enfim, Renata, eu estou com um esgarbe assim. Tem muita gente que acha que ele tem muita confiança, que ele tem personalidade, outros já o veem como um cara arrogante, etc. e tal. Quando ele demonstra personalidade, é necessário que às vezes se banque num momento como esse. Só que a gente viu que além da falha, depois na zona mista ele sentiu o que ele tem telefone. E o que estão fazendo com o Fabrício Bruno também é uma baita de uma sacanagem, perdão pela expressão. Estão esculhambando o Fabrício Bruno como se ele fosse o grande responsável pela derrota, e ele não foi o grande responsável, né? A seleção perdeu todo mundo junto. Basicamente, Everton, sempre tem um culpado por qualquer coisa que aconteça na seleção brasileira. Não será a primeira e também nem a última vez que veremos isso. Porque Brasil é sempre assim, perder uma Copa por causa de alguém, por causa de um jogador específico. É uma pena, não é? Bom, Ronaldão, você acha que o Hugo voltará a ter oportunidades na seleção depois de hoje? Tem que ter, né? Porque a zaga complicou a vida dele, né? Pra você olhar assim, né? Ali, pá, o zagueiro. A linha de frente complicou ele. Agora, se for pra tomar gol mesmo, não vai pra seleção, tinha gente que não deveria nem ter voltado, né? De ficar tomando gol na Copa, a bola passa perto, aquela coisa toda. Então, se você colocar na balança, tomar gol, não vai pra seleção, tinha gente que não tinha que estar lá, não. Não, você não tá comparando o Alisson ao Hugo. Não, eu tô falando assim, que tinha gente que não tem que ir, né? Agora, sei lá. Agora, olha aí, ó, queima a roupa. O zagueiro tá batendo ali, ó. O zagueiro tocando figurinha com o japonês. É que a figurinha também era carimbada, né? Toda vez que a seleção brasileira foi campeã, os goleiros se destacaram. Marcos, você pega Tafarel, pode pegar historicamente. Pegaram a bola do jogo. A seleção sempre, entendeu? Então, assim, eu continuo achando, na minha opinião, que o Alisson é o goleiro da seleção pra Copa. Vai pra terceira, hein? Tudo bem, pode ir pra terceira, ele tem condição. O Messi levou 3 Copas pra ganhar uma, né? Eu acho que... É que pro Ronaldo, o Brasil pede por causa de um jogador. O Neymar já foi a quantas Copas? Quantas Copas que Neymar já foi? Neymar? 14, 7 e 22, né? Os 3, né? Não ganhou nada. Não pode me ajudar, mas o Brasil tomou 3 gols algumas vezes com Bento, Ederson, agora Hugo, eu acho que o Alisson nunca. Hugo na primeira chance tomou 3, é uma pena, porque é um grande goleiro. O Alisson tá realmente prejudicado pela defesa. O Alisson tá 10 anos. O terceiro gol ele falhou, nos 2 primeiros. Ele tá acostumado com uma defesa fraca também, Hugo, né? Gente, vamos dar desculpa também, né? O goleiro, eu acho que é uma posição que o Brasil vem revelando goleiros muito anos, vai ser uma preferência de cada um, mas o importante é a preferência do Ancelotti. Ele chegou há pouco tempo e eu imagino que hoje, pelo que nós vimos, o Bento, ele foi muito bem porque também não foi ameaçado contra a Coreia, não foi. Mas tomou 4 da Argentina, né, quando foi titular. Então, na verdade, eu acho que essa posição, eu não tenho nenhuma dúvida, salvo uma lesão, que o Alisson estará na Copa, a não ser que ele esteja machucado. E a questão de seleção é o quê? Por exemplo, pegar uma bola, o goleiro pegou uma bola defensável, que nem os 3 gols dá pro Hugo pegar? Tem que pegar do jogo. Não, né? uma sim. O terceiro gol foi várias. Se ele pega sim, uma das outras 2, olha, tem que levar pra seleção, porque é um cara diferenciado, pegou a bola. Se ir pra seleção, você tem que pegar bolas diferenciadas. Jogo, e ó, né? eu sei, a seleção japonesa fez um jogo, um segundo tempo legal, tudo, só que vinha de 3 jogos sem vencer, inclusive empatou com o Paraguai, que perdeu pra Coreia, que o Brasil meteu 5. Então, por isso que quando... Mas aquele Brasil que foi escalado contra a Coreia era outro. Totalmente diferente. Só é isso que a gente também tem que analisar. Parece que é o mesmo time. Mas a escolha é do técnico. Claro. Ele é que tomou essa decisão. Só que quando eu falo que me preocupa o pensamento de que a seleção japonesa é ótima, não acho que é ótima. É uma seleção assim, que você tá numa Copa do Mundo, você carimba ali. Não posso perder ponto para o Japão. Você pode perder ponto, entre aspas, para a Espanha, para a França, para Portugal, para a Inglaterra, para a Holanda. Para o Japão, abre um sinalzinho de alerta. Mas seu argumento cai por terra quando você analisa que o Japão está nos últimos... Engraçei a voz, né? Eu gostei desse segundo, velho. Personagem, né? Mas você perde o argumento quando você lembra que nos últimos 5 jogos da seleção japonesa contra seleções campeãs do mundo, o Japão não perdeu. Claro, tá bom, não perdeu. Alemanha também. Só que Alemanha, Espanha, França, Brasil. Em qual contexto? E é uma Alemanha que na Copa do Mundo foi eliminada na fase de grupo. Jogo de futebol, qual contexto? Peteca, o futebol, jogo de futebol. Que Alemanha que era? Uma Alemanha que foi eliminada na fase de grupo. Então tá bom, eu tenho uma pergunta pra você. O Brasil vai jogar com essa seleção a Copa do Mundo? O que eu quero dizer é assim... É isso que a gente tá dizendo aqui. Mas o Brasil pode jogar contra o Japão a Copa do Mundo. E quando a Alemanha... a seleção bem melhor. Quando a Alemanha perdeu pro Japão na fase de grupos, o que aconteceu? Quem foi eliminado na fase de grupos? A Alemanha.
Não pode perder pronto para o Japão na Copa, fato. O cara que perde cai fora. Mas, nós estamos falando que não é o time Mas o Japão foi eliminado pela Croácia, que depois eliminou o Brasil, eliminado em 18 para a Bélgica, que depois enfrentou o Brasil. Então, o Japão, gente, é nítido que está em evolução. Claro, se ninguém percebe isso, é óbvio. Agora que vai ganhar uma Copa. Se a gente acha que o Brasil, muita gente não acredita que o Brasil vai ganhar a Copa, imagina o Japão. Mas ele pode fazer uma boa Copa nos padrões do Japão. Que legal que você falou isso, que você tem toda a razão. O Japão, de fato, é evoluindo. Estamos evoluindo, né? Mas o Brasil está evoluindo. Esse é o problema. Isso eu não falei. Evoluindo. Se você for analisar, eu vou discordar do Cicinho aqui. No YouTube ele falou assim, a concorrência começa a ficar mais aberta, que os caras não estão correspondendo. Se você é dono de um pet shop, Cicinho, o Chico de outro, o Sgarbi de outro, vamos dar um exemplo aqui. Aí, o seu pet shop, ele é o pior, certo? E os outros são bons. Se os outros que são bons começam a oscilar e não entregarem algo positivo para o seu cliente, eles vão fechar. E aí vai sobrar só o teu que não é bom. E a gente vai... Concordou comigo? Isso, exatamente, a junção. E aí as pessoas vão passar isso só no seu pet shop, porque não há concorrência. Então a concorrência, ela não fica aberta para jogadores novos poderem colocar a cabeça para fora. Ancelotti, eu estou aqui. Entenda bem, os bons já não foram. Porque os não tem. estão sendo poupados. Porque não tem. Está sendo poupado. Porque não tem. O lateral esquerdo, a gente está falando de Douglas Santos, que está no futebol russo, lá para a seleção brasileira. O Carlos Augusto também, que mostra futebol internacional interessante, mas chega na seleção e não corresponde. O meu ponto de vista é o seguinte, o Casemiro também queimou o Fabrício Bruno. E seleção fechada, seleção pronta para ganhar a Copa do Mundo. O Casemiro jogou o cara para os leões. Porque o seu Casemiro na Copa do Mundo, faltando 4 minutos, que podia ter feito uma falta tática e evitado o gol da Croácia, ele não fez. Mas para criticar o Fabrício Bruno, que errou, é bem verdade, mas ser massacrado assim pelo Casemiro, que é o líder, é o faixa, é o capitão, não foi uma postura legal. Fechamento, velho. Fechamento. Ele falou que um erro pode acabar com um sonho de infância, um sonho de uma Copa. Mas ele ele não mentiu porque na última Copa ele cometeu esse erro. Legal. E não fazer a falta. Então, ele não fez e o outro que não fez, ele vai queimar pros leões. leões. Ele foi punido com muito tempo fora da seleção brasileira e até merecidamente. Agora que ele voltou a ter protagonismo no Manchester United e é conhecido do Ancelotti, que aprecia demais e foi muito campeão com o Casemiro, é que ele voltou. Seleção é isso, às vezes um erro ou dá uma bela geladeira ou não concede mais uma chance. Por falar em erro, o Hugo falhou também. Falhou, né? Falhou. Falhou no terceiro gol? Falhou no terceiro gol. Falhou. Vanzari. Chico Garcia com você. O Brasil perdeu de virada para o Japão na manhã desta terça-feira, em amistoso disputado em Tóquio. Com 8 mudanças em relação ao time que havia vencido a Coreia do Sul na sexta, a seleção fez um primeiro tempo de imposição e abriu 2 gols de vantagem. Mas, na segunda etapa, os donos da casa cresceram e venceram por 3-2, com 3 gols em um espaço de 20 minutos. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli fizeram os gols do time de Carlo Ancelotti. Minamino e Nakamura e Ueda balançaram as redes para os japoneses. Foi a primeira derrota do Brasil para a seleção japonesa na história. Também, de maneira inédita, a equipe verde-amarela saiu derrotada em uma partida oficial, levando em conta campeonatos ou amistosos após abrir 2-0. Também foi a primeira vez que a defesa da seleção sofreu mais de um gol sob o comando de Carlo Ancelotti. Nos 5 jogos anteriores, o Brasil tinha sido vazado apenas uma vez, na derrota por 1-0 para a Bolívia, na rodada final das eliminatórias. Ancelotti ainda terá mais uma janela de testes neste ano. O Brasil volta a campo em novembro para mais 2 amistosos, provavelmente contra Senegal e Tunísia, ambos na Europa. A CBF ainda vai confirmar a data e os adversários oficialmente.